Boa tarde, gente. Vamos começar mais uma jornada em linguagens, códigos e tudo aquilo que está relacionado com a prova de língua portuguesa do Enem, tá certo? Hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa. Eu selecionei aqueles tópicos fundamentais que serão importantes tanto para a prova do Enem, como para qualquer outro concurso de vestibular ou para arranjar emprego que vocês venham a fazer na vida. Alô, alô, alô? Testando? Beleza? Estão conseguindo ouvir direitinho? Tá chegando bem? Bom, então nós vamos abrir a nossa apostila na página... Vocês vão encontrar antes de mim, quer ver? Página 13. Tem tu vai ficando passando aí, eu vou dando toque, eu tenho... Ah, tá aqui. Tranquilo. Tá certo, beleza. Bom, gente, então nós vamos conversar hoje sobre a competência 8, né? Variedades linguísticas. Eu coloquei uma frasezinha, uma mensagem para vocês, para a gente começar. Vejam. Todo desafio é superado quando a vontade de vencer é maior. Olha, podem ter certeza que o sucesso, ele não vem por acaso. Todo o esforço de vocês, toda a dedicação, o fato de estarem aqui num domingo à tarde, tenho certeza que a natureza vai retribuir muito sucesso, muita coisa boa para vocês, tá? Vamos fazer esse momento valer a pena. Vamos trabalhar o nosso sucesso. Bom, então vejam aí que a competência da área 8, ela está relacionada com compreender e usar a língua materna, que é a nossa língua mãe, a língua portuguesa, geradora de significação, integradora da organização do mundo e da própria identidade. Gente, por que a língua, por que a comunicação é importante para o nosso processo de identidade? Por exemplo, o que é identidade? Vocês sabem que na prova do Enem caem questões de filosofia, de sociologia, e a gente costuma pensar assim: identidade é o que eu sou. Em parte é. Mas a identidade é a soma do que eu sou com a percepção que o outro tem de mim. Então não adianta eu dizer que eu sou assim, que eu sou de tal maneira, se o mundo não consegue me ver dessa forma. E como é que a gente comunica o que a gente é? E como é que o mundo percebe o que a gente é? Através da linguagem, através da comunicação. Bom, então aí nós temos inicialmente a habilidade 25. O que diz essa habilidade 25? Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas, sociais, regionais e de registro. Por exemplo, já aconteceu de vocês conversarem com uma pessoa de um outro lugar e vocês não entenderem o que ela estava dizendo? Com certeza sim. Eu não vou muito longe não. Às vezes eu viajo para dar aula no interior do Ceará. E numa dessas aulas que eu fui, eu estive em Juazeiro do Norte. Tem alguém aqui do Juazeiro do Norte? Levanta a mão se tem alguém aqui do Juazeiro do Norte. Olha aí, pronto, tem alguém que conhece a expressão. E quando eu estava dando aula, e a aula terminou, um aluno olhou para mim e disse assim: professor, eu vou dar o lava. Dar o lava. Eu disse: meu Deus, o que é que esse homem vai fazer, né? Vocês sabem o que é dar o lava? Dar o lava era ir embora, sair. Vejam, no Brasil, na região Nordeste, no meu estado, no Ceará, existem pessoas que falam de uma forma que às vezes a gente não compreende. Eu não vou muito longe não. Dentro da casa da gente,
Se a gente estiver conversando com o vovô ou com a vovó, e a gente disser que está azarando a mina, ele não vai saber nem o que a gente está fazendo. Às vezes você conversando com seu pai, diz, papai, eu vou fazer alguma coisa, tá ligado? Quando você diz o tá ligado, ele desliga você na mesma hora, né? Eu não quero essa linguagem aqui dentro de casa não. Você não está falando com os seus parceiros. Ele não sabe nem o que é parecer, nem a gente. Mas o povo diz e a gente vai repetindo, né? Ou seja, existe uma linguagem para cada situação. Para vocês entenderem direitinho, eu costumo comparar a linguagem com a roupa que a gente usa. Não é comum a gente ir para uma praia, tomar banho de mar, de paletó e gravata. A gente vai usar uma bermuda, um calção, uma sunga, é uma roupa adequada para ir à praia. Como também não é comum, daqui a uns 4, 5 anos, na formatura de vocês irem para o baile de formatura de biquíni e de sunga. Não é a roupa adequada para a situação. Então raciocinem assim, da mesma forma que para cada situação existe uma roupa, existe também uma linguagem. Essa linguagem vai depender muito de com quem a gente está falando, tá certo? Bom, depois nós temos aí a habilidade 26, nós vamos trabalhar as 3 hoje de uma maneira muito interessante. A 26, ela vai relacionar essas variedades linguísticas. Na 25 a gente vai reconhecer, ó, isso aqui é uma linguagem técnica. Isso aqui é uma linguagem de uma pessoa de uma classe social diferente, né? Na 25 a gente vai identificar. Aqui na 26 a gente vai saber por que a pessoa escreveu daquele jeito. Por exemplo, uma pessoa que diz nós vai, nós veve, essa pessoa está falando certo ou errado? Eu quero ouvir vocês. Nós veve, nós rai, está certo ou está errado? Olha, para quem vai fazer a prova do Enem, isso é uma questão básica. Todos nós temos que saber o que eu vou dizer agora. De acordo com a linguística, não existe o certo e o errado. Existe uma variedade linguística. E quando a gente diz que esta linguagem está errada, o que é que nós estamos fazendo aí? O que é que nós estamos tendo? Nós estamos tendo um preconceito linguístico. E meu povo, olhe, o pior preconceito que existe na nossa sociedade, o mais forte de todos, do que a cor, do que o gênero, o pior preconceito que existe é o preconceito linguístico. Vocês sabiam disso? Quer ver uma coisa? Se nós formos a um médico, numa emergência, e quando a gente chegar lá, o médico tiver uma deficiência física, a gente vai deixar de comprar o remédio que ele passou? Ai, não. Se o médico for afrodescendente, a gente vai deixar de tomar o remédio que ele passou? Não. Se o médico tiver uma vivência sexual diferente da nossa, a gente vai deixar de comprar o remédio? Vai não. Se o médico tiver uma religião diferente da nossa, a gente vai deixar de comprar o remédio? Vai não. Mas se o médico olhar para vocês assim, marroia, olha, vou passar isso aqui, pode você tomar, caso de que, eu duvido você comprar o remédio. A gente joga assim, esse filho de uma mãe não sabe nem falar, vai saber o que eu tenho? É o pior preconceito que tem. A gente pensa, quando a pessoa fala errado, você arranja um namorado ou uma namorada, pode ser a pessoa mais linda do mundo. Bonita, cheirosa, gostosa. Mas quando a bichinha abre a boca, você tem que beijar bem muito para ela não falar, porque se ela falar, estraga. Não é não? Tem gente que é assim. Eu acompanhei uma situação. Vocês sabem, eu sou professor e também sou psicanalista. E eu estava no meu consultório e atendi uma paciente e ela disse o seguinte, ela disse, doutor, meu namorado está com raiva de mim porque eu apago todas as mensagens que ele manda para mim no Facebook.
Ele pensa que é porque eu não gosto dele, então porque eu não quero que os outros vejam, porque eu tenho algum paquera. Mas não é não, professor, é porque ele comete tantos erros de português que o povo vai ficar tirando o meu couro, vai ficar fazendo hora com a minha cara. E hoje em dia ainda bem que inventaram os áudios do WhatsApp. Mas tem gente que nem do áudio escapa, que uns só escrevem errado, outros escrevem e falam errado. Já pensou, né? Então é por isso que a comunicação é importante e a gente precisa entender o seguinte: como é que cai isso na prova do Enem, professor? Se está de acordo com a norma culta, se é linguagem formal ou se é linguagem informal. Às vezes a gente diz tanta coisa sem querer. Hoje eu vou trazer um bocado de frases para vocês que a gente diz no dia a dia. Tem uma que a gente utiliza muito no colégio, e eu acho que todo mundo aqui já disse. Às vezes você está assistindo a uma aula, aí você tem vontade de fazer alguma coisa fora da sala, e como é que a gente diz para o professor? Professor, eu posso ir no banheiro? Olha, se você pedir ao professor para ir no banheiro, você está dizendo que vai montar no banheiro. Você vai em cima do banheiro, o banheiro andando e você também. Você não vai no banheiro, você vai ao banheiro. E às vezes entrega até a mãe. Professor, vá ali na mamãe que ela quer conhecer o senhor. Olha, está mandando eu montar na mãe dele. Gente, quem não sabe português diz besteira. Professor, eu vou ali na coordenadora. Meu filho, peça a ela que eu só mando no meu, cada um manda no seu, né? Quer dizer, ir na coordenadora você está pedindo para montar, para ficar em cima da pessoa. Estão vendo aí, quem não sabe português, o que que diz? E aquela pessoa que está conversando com um amigo e diz o seguinte: há 2 semanas atrás, todo mundo fala, professor, há 2 horas atrás, gente, há 2 semanas já é atrás. Há 2 horas já é atrás. Como é o nome disso? É um pleonasmo. Vamos já mostrar aqui na tela o que é um pleonasmo. É uma repetição desnecessária. Como a gente diz, Barão, vou sair fora. Eu digo, meu filho, depois saia dentro para ver como é. Sair só pode ser fora. Olha, sair fora. Entrar para dentro, subir para cima. Então existem repetições, existem pleonasmos que são viciosos. Agora vejam que existem pleonasmos que são estilísticos. O que é um pleonasmo estilístico? É um pleonasmo para reforçar a ideia. Por exemplo, quando você diz, eu vi com os meus próprios olhos. É lógico que você não pode ver com os olhos dos outros. Mas quando você diz, eu vi com os meus próprios olhos, você está querendo reforçar que você viu mesmo, não foi ninguém que disse para você. A ideia de quê? Iné, por exemplo, como é que a gente chama isso? Quando a pessoa, você pergunta o endereço no interior ou num bairro qualquer e diz, fulano, onde é que fica o supermercado? Aí a pessoa diz, bem ali assim, lá acolá. Isso é o que a gente chama de marca de oralidade. São expressões que a gente utiliza na fala, na linguagem oral. Bom, então dando continuidade a isso aí, vejam que as variações linguísticas, vocês podem acompanhar pela apostila, isso está aí na página 13, elas podem ser de diferentes modalidades. Primeiro, a primeira que nós estamos citando aí, e cai muito na prova dos concursos, e hoje quem ficar até o finalzinho da aula, eu tenho uma surpresa para vocês, viu? Coisa boa. Bom, a variação geográfica. O que é a variação geográfica? É quando uma pessoa fala diferente por conta da mudança de lugar. Uma pessoa de um determinado estado fala diferente de uma pessoa de outro estado ou de outro país. Tipo, o nosso português, né, é o mesmo português de Portugal, a origem é a mesma. Mas lá em Portugal, se você chamar
uma moça de rapariga, é normal. Rapariga é o feminino de rapaz. Rapaz, rapariga. Mas chame aqui no Brasil uma mulher de rapariga para você ver a confusão. Vocês sabem como é que o português diz injeção? Injeção? Pica. De picada. É daí que vem a palavra picada. Imagine você levar sua mulher para o dentista e ele dizer que ela precisa de uma pica na boca. É uma injeção, né? Vocês gostam, mas isso aí é uma variedade. Professor, depois desse exemplo eu aprendi tudo, beleza. Então é a variedade geográfica. É quando o discurso muda de um lugar para outro. Doutor, e se não der certo? Aí tem que ser 2 na bunda, né? 2 injeções na bunda, um antibiótico, um anti-inflamatório. Isso é variedade geográfica, tá bom? Variedade histórica. Gente, imaginem um adolescente conversando com o vovô. Tem hora que você está conversando com o vovô e o vovô não entende o que você está dizendo. Como também existem momentos em que o vovô conversa certas coisas que a gente não sabe o que ele está dizendo. Essa variação que acontece por conta da idade... Oi? É o sol que está batendo no pessoal. Gente, então veja, essa variedade, por conta da idade do vovô, é uma variedade etária, que a gente vai ver daqui para pouco, tá certo? Variedade etária, é a da idade. E a variedade histórica é quando a gente passa, por exemplo, ali na frente do Teatro José de Alencar, aí vocês vão encontrar teatro escrito com TH. Por quê? Porque antigamente escreviam teatro com TH. Então isso aí é uma variedade histórica. Quando é uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova, é uma variedade etária. Variedade social. Vou dar um exemplo. A dona da casa tem uma secretária que não foi alfabetizada, não estuda. E essa dona da casa, quando vai sair, ela olha para a secretária e diz assim: eu estou deixando aqui uma verba para você comprar os alimentos que vão ser utilizados na refeição. Aí a secretária chega para a cozinheira e diz assim, ó: a mulher, dona da casa, deixou dinheiro, mas nós comprar o de comer. Ela disse ou não disse a mesma coisa? Disse. Mas ela disse com uma linguagem diferente. São níveis sociais diferentes. A gente que estuda, muitas vezes dentro da casa da gente, conversando com os nossos pais, eles dizem coisas que a gente assim: papai não é assim, mamãe não é assim. A senhora está falando errado. Quer lá saber de falar. Por quê? Porque nós pertencemos a um grupo social que tem um ensino médio, que tem um certo status, que estuda, que aprende algumas coisas, que lê. Então são níveis sociais diferentes e, consequentemente, variações sociais diferentes. Então essas variações, como eu disse para vocês, também podem ser situacionais. Tipo, eu posso ser uma pessoa muito tranquila, mas se me fizerem raiva, eu posso falar de uma maneira muito grosseira, muito ríspida. O nome disso é fazer rapó. Por que que começa a confusão? Às vezes você está conversando com a pessoa, namorado ou namorada, aí ele levanta a voz. Quando ele levanta a voz, você levanta também. Daqui a pouco os dois estão gritando, porque cada um quer se fazer ouvir. Então, às vezes, a situação faz com que a gente seja mais grosseiro. Existem pessoas que passam o dia trabalhando, aí quando volta para casa, vai despachar nas pessoas de casa todas as raivas que ela teve durante o dia. E ela pode usar uma linguagem diferente. Então essa linguagem vai ser situacional. Bom, a variação etária eu já comentei com vocês, é a da idade, né? Agora vejam bem.
Existe a linguagem formal e a informal. Eu trouxe hoje para a gente, está aí na apostila, mas eu queria que vocês não olhassem para a apostila, olhassem só para cá, para os telões, né? Ou não vissem as respostas da apostila. Essas 5 frases, elas foram escritas de maneira informal. Eu vou dar um minutinho, eu vou explicar cada uma delas e vou comentar muita coisa com vocês. Mas eu vou dar um minutinho para ver se vocês conseguem descobrir o que é informal em cada uma dessas frases. E aí eu vou selecionando aqui as perguntas que vocês mandaram. Gente, há algumas perguntas que estão fazendo sobre o português de Portugal. Existem as gírias, né? Como, por exemplo, lá quando eles querem dizer que vão sair para transar, para fazer alguma coisa, diz que vai levar o Bernardo às compras. Mas aí só sabe, esse linguajar de Portugal, só sabe quem está lá. Por exemplo, fila. Fila é bicha. Você tem que ficar numa bicha para poder comprar o pão, para comprar a carne. Como a gente vê que essa variação, ela existe também aqui no Brasil. Em Salvador, vocês sabem como é que chamam pão francês em Salvador, carioquinha? Cacetinho. Aí imagine você acordar e a pessoa dizer que tem um cacetinho bem quentinho esperando por você, né? Quer dizer, é para o café da manhã. Então essas variações, quem aqui é de Belém do Pará, por exemplo? A gente vê que no Pará tem um sorvete e um suco que é delicioso. E que se alguém oferecesse para vocês, por exemplo, quando eu estive no Pará pela primeira vez, perguntaram se eu gostava disso e eu não sabia. Me ofereceram um sorvete de taperebá. Taperebá. Eu vi o pereba e pereba no meu, achei que fosse uma coisa ruim. Vocês sabem o que é taperebá? Cajá. É o sorvete de cajá. Então existe uma linguagem que é regional. Se você vai a Recife, por exemplo, é perigoso você olhar para um amigo e dizer: rapaz, eu estou morrendo de vontade de comer um frango. Porque frango lá é o que a gente chama aqui de baitola. E para a gente comer um frango é comer uma galinha assada. Isso é regionalismo. Eu gosto desses exemplos porque a gente não esquece, tá certo? Então, em Portugal, em qualquer lugar, tem o seu vocabulário próprio. Vamos pensando aí. Professor, a expressão vou ir é correta? Eu acabei de explicar para vocês que não existe o correto e o incorreto. Existe a variedade linguística. É o reforço, porque o que é mais perigoso do que isso aqui é o gerundismo, que todo mundo diz. Vocês sabem o que é o gerundismo? Gerúndio é quando o verbo termina em NDO, né? Cantando, falando, brincando. É uma ação que você está realizando. Por exemplo, eu estou explicando, porque está acontecendo agora, e o meu colega está, numa outra linguagem, ressignificando o que eu estou dizendo para algumas pessoas. Não é verdade? Quer dizer, são linguagens diferentes. E quando você usa o gerúndio, é uma coisa que está acontecendo agora. Mas num call center, por exemplo, eu telefono para uma companhia qualquer, uma prestadora, e eles dizem assim: eu vou estar ligando para o senhor. Eu digo: não, minha filha, basta ligar uma vez. Eu vou estar ligando, eu ligo, não é eu vou estar ligando. Eu combino de sair com alguém aqui, eu digo: eu vou estar passando na sua casa. Não, passe só uma vez. Está passando, está aqui a casa. Aí eu passo na frente, aí vou, dou uma volta no quarteirão, aí passo de novo, aí eu vou estar passando. Não, eu vou passar na sua casa. Então, do mesmo jeito que eu digo eu vou passar, a pessoa quando usa o vou ir, ela está querendo dar uma ideia de futuro. Porque eu vou, tu vais. O vou é presente. Mas eu vou amanhã. Esse presente pode indicar futuro. E às vezes um dos artifícios que a pessoa utiliza na língua
para tornar a mensagem mais clara, é fazer uso dessas expressões populares. Por isso que elas não são consideradas erradas. Gente, do ponto de vista socioantropológico, o que é que justifica isso? Vejam, enquanto nós estamos na escola, recebendo aula, com alimentação, com bons professores, com material didático, sentados, fazendo uma atividade física para não cansar, com transporte à disposição, existem pessoas que na hora dessa estão na roça, colhendo os cereais, as frutas, as verduras que nós vamos comer durante a semana. Aí existem pessoas, e vocês devem conhecer pessoas assim, que talvez a hora dessa ainda não tenham tomado o café da manhã, porque não tem o que comer. Existem certas localidades em que falta até a água para beber. Imagine o que é você estar com sede, com fome, porque quando a gente está com fome e não tem comida, a gente toma bastante água para encher a barriga. E quem não tem nem água, aí essas pessoas estão lá na roça, trabalhando, aí de repente nós somos os doutores, nós falamos corretamente e eles falam errado. Eles não sabem falar. Isso é um preconceito linguístico. Eles não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos, mas eles conseguem se comunicar. Eles têm uma linguagem própria. E é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente chama de variedade linguística. É você respeitar o outro do jeito que ele é. É você respeitar o outro com as limitações dele. Por que é que nós temos tantos problemas na nossa vida, por exemplo? Porque a gente quer que o amigo da gente torça pelo mesmo time que a gente torce. A gente quer que o amigo da gente vá para a mesma igreja que a gente vai. A gente quer que o amigo da gente goste das mesmas coisas de que a gente gosta. Quantas pessoas ficaram sem se falar? Quantas inimizades foram feitas em grupos de WhatsApp, por exemplo, por conta da política? E aí a gente está vendo que se troca um pelo outro, e pelo amor de Deus. Porque você ia votar num, fulano ia votar no outro, aí a pessoa não respeita o seu voto. Já coloca uma mensagem assim: só jumento vota no fulano de tal. Os eleitores do cicrano são todos bandidos. Isso é muito forte. Você está desrespeitando o direito do outro. E esse desrespeito, ele vai através da linguagem. Então as palavras, muitas vezes, elas funcionam como armas. As palavras têm poder. Gente, e o pior de tudo é que depois que você diz uma palavra, você não tem como engolir. Ela não volta. Depois de dita, está dito. Você pode se arrepender, você pode pedir desculpa, mas o efeito que ela causou nas pessoas, esse vai ficar, tá certo? Bom, então vamos ver aí a correção das frases. A primeira: a gente não viu ela hoje. Qual é a primeira coisa que nós percebemos aí? O agente é informal. Numa redação, quando vocês forem escrever um texto na linguagem formal, não usem o agente, usem o nós. Não viu ela. Professor, eu vi ele. Ah, você estava no zoológico? Era, foi a jaula. Não é eu vi ele. Ele é um pronome que funciona como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós. Eles são pronomes que funcionam como sujeito. Eu vi, ele viu. Agora aí no caso, quem vê alguém, esse alguém é um complemento verbal. Ele é masculino. Então você deveria dizer como? Eu vi João. Eu o vi. Eu vi Maria. Eu a vi. Só que às vezes as pessoas não entendem. Tinha uma secretária na minha casa e eu deixei um documento. E eu telefonei para casa porque eu precisei do documento, né? Aí ela atendeu o telefone e eu disse: fulana, eu deixei um envelope em cima da mesa.
Você ouviu? Você ouviu? Ela diz, estou ouvindo. Eu digo, eu estou perguntando se você ouviu. E eu estou dizendo que eu estou escutando. Olha aí, né? Quer dizer, para poder ela entender, eu tinha que dizer, você viu o envelope? Você viu o documento? Porque o motivo da comunicação é você transmitir uma mensagem. Então essa primeira, observem o que eu coloquei para vocês na primeira. Ó, a gente não viu ela hoje. A gente substitua por nós. Viu a mensagem. Viu-a. Viu a mensagem? Viu-a. Professor, eu vi ela. Vi ela é horrível. Professor, eu amo ela. Moela quem tem a galinha. Vi ela é uma via pequena. É uma rua pequena. Vocês sabem qual é o amor mais fedorento que existe no mundo, que eu coloquei aqui, vai aparecer mais na frente, vou explicar logo. É o eu lhe amo. Olha, nunca digam isso para ninguém. É falso. Eu lhe amo é um desrespeito à norma gramatical. Ah, professor, mas é porque o amor não tem regra. Beleza, está combinado. Mas se você quiser mostrar que sabe português, amar é transitivo direto. Quem ama, ama alguém. O lhe é objeto indireto. Então, no lugar de você dizer eu lhe amo, quem ama uma mulher vai dizer como? Eu a amo. Quem ama um homem? Eu o amo. Quem ama várias mulheres? Eu as amo. Quem ama vários homens? Eu os amo. Ainda pode dizer eu amo você. Se mudar o pronome, pode dizer eu te amo. Meu povo, existem várias maneiras de a gente dizer que ama. A gente escolhe logo aqui, não presta. Eu lhe amo. Professor, o professor acredita que eu estou sabendo disso hoje? Eu falo português desde o dia que eu nasci e nunca ninguém me disse que estava errado. Então, diga eu amo você, ou então nem diga, demonstre, né? Então, nós não a vimos hoje. Professor, por que ficou não a vimos? Porque senão, o advérbio de negação, ele exige próclise. Vejam aí essa palavrinha que eu coloquei para vocês. Próclise. Professor, o que é a próclise? É a colocação do pronome oblíquo antes do verbo. Não a vimos. Eu te quero só para mim. Não tem a músicazinha, né? Até já mais antiga, diz, eu te quero só para mim. Eu digo, eu te quero. Se eu colocar o não, não te quero. Se eu tirar o não, eu posso dizer, quero-te. Mas eu não devo dizer, te quero. Por quê? Porque não se deve começar uma frase com pronome oblíquo átono. Me empresta um dinheiro. Empresta-me um dinheiro. Senhor, mas não vou sair falando assim, não. Se eu chegar à minha casa, dizendo esse negócio aí que o senhor está dizendo, empreste-me o dinheiro. Papai, dê-me a chave do carro, né? Na hora do almoço, sirva-me a carne. Traga-me o suco. Meu pai não vai gostar disso, não, pessoal. A gente bota esse menino para estudar, volta baitola, né? Quer dizer, já começa, né? O negócio fica diferenciado. Por quê? Porque eu disse para vocês que a linguagem, ela tem um momento. Imagine você chegar para a namorada, aquele cara que diz assim, ó, para a namorada, minha filha. Ele não diz nem minha filha, que ele é formal, né? Eu gostaria de dar um ósculo na sua cutis. Dentro da sua mãe, seu filho de uma égua, né? Ela não sabe nem o que é. Ele está falando uma linguagem, um ósculo. Vocês sabem o que é um ósculo? É um beijo. E cutis. Mas precisa disso tudo para dar um beijo na menina? Vou dar um ósculo na sua cutis. Como é o nome disso? Que a gente vai ver daqui a pouco. É um arcaísmo. Professor, o que é um arcaísmo? É você usar uma linguagem muito antiga para expressar alguma mensagem, tá certo? Então a primeira a gente já corrigiu. Vamos para a segunda. Tem um bocado de perguntinha aqui, olha, já se der tempo. Olha a segunda. Ninguém deixou ele falar.
Cuidado com esses verbos que eu coloquei para vocês. Não tem na apostila, anotem. Nós vamos aprender esses verbos na sequência, ó. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Repitam. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. De novo. Mandar, deixar, fazer. Não é ouvir, sentir, não. É ouvir, sentir, né? Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Professor, o que acontece com esses verbos? Gente, cuidado. Eu não posso dizer, mandei ele sair. Nesse caso, eu vou usar o pronome oblíquo como sujeito do infinitivo, do verbo sair. Eu vou dizer como? Mandei-o sair. Então eu aproveitei para explicar para vocês, eu coloquei os 6 casos. Ó. Mandar a Maria entrar, como é que vai ficar? Eu não devo dizer, mandei ela entrar. Mandei ela entrar é informal. O formal é, mandei-a entrar. Deixar João ficar. Deixei ele ficar. Não, deixei-o ficar. Vocês estão vendo que eu vou usar os pronomes o, a, os e as, os pronomes oblíquos, tá certo? Fazer as meninas ficar, ó. Fazer as meninas. Aí eu vou dizer que eu fiz as meninas. Fiz, mas as meninas vai dar o quê? Filas. Filas. Cuidado, eu vou explicar isso aqui direitinho para vocês, ó. Prestem bem atenção. Olhem para o quadro, não tem na apostila. Toda vida que o verbo terminar em R, S e Z, conforme vocês podem observar, R, S, Z, e nós formos colocar os pronomes oblíquos o, a, os, as, aí tem um segredo. Vale para a redação também. Qual é o segredo, professor? Você vai retirar o R, o S ou o Z e vai colocar um L. Por exemplo, vender a casa. A casa é feminino singular. Então eu vou trocar a casa por A. Vai ficar vender mais A. Mas vender não terminou em R? O que eu faço? Tiro R e coloco o L antes do A. Então, vender a casa, vendê-la. Como vender ficou sendo oxítona, vai ter o acentozinho aí, não é? Quem não quiser anotar pode tirar a foto da tela, né? Vendê-la. E essa aula vai ser gravada e depois ela aparece para vocês no Facebook. Tem um canal no Facebook, não é isso? Depois de 15 dias vocês vão poder revisar esse material. Então, vender a casa, vendê-la. E se fosse vender o livro, pessoal, como era que ficava? Vendê-lo. E as casas? Vendê-las. E os livros? Vendê-los. E se eu dissesse, fiz os exercícios, que é a última. Fiz os exercícios. Vai ficar fiz mais os. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o Z e vai ficar como? Filos. Filos. Eu fiz a tarefa. Fila. Fiz o exercício. Filo. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Parece que é espanhol, não é português. Fiz as tarefas. Filas. Fiz os exercícios. Filos. Professor, quando é que vocês vão usar isso aí? Que nunca o quê, menina? Que nunca o quê? Vão usar isso aí para evitar a repetição de uma palavra. Por que às vezes as pessoas não usam? Porque elas não sabem. Tá? Elas não usam porque não sabem. Então veja bem. A segunda, quis o lanche. Quis o lanche. Vai ficar como? Quis mais O. Tira o S. Você quis o lanche? Quilo. Quilo. Você quis a sobremesa? Quila. Então, cuidado. Repetindo, quando eu terminei R, S, Z, para colocar O, A, OS, AS, a gente retira o R, S, Z e acrescenta o L. Aproveitando a oportunidade, se terminar no som nasal, por exemplo, comprem
a casa. Comprem, não terminou no som nasal, que é o M ou a altil, então eu vou colocar um N. Comprem a casa, comprem-na. Vendam o livro, vendam-no. E assim sucessivamente, tá certo? Então, com RSZ é uma coisa, com som nasal nós temos outras. Então, como é que ficaria aí a frase? Ninguém o deixou falar. A terceira. Deixe eu ver isso, meu. Ninguém usa o meu, né? Deixa eu ver isso, meu. Meu. Macho. Cara. Barão. Isso é o quê? Isso é marca de oralidade. Isso é linguagem informal. Então já começa daí a informalidade. E o deixe eu. Não. Lembram dos verbos? Quais foram? Mandar, deixar, fazer. Ver, ouvir, sentir. Mandar, deixar, fazer. Ver, ouvir, sentir. Então não é deixe eu ver, é deixe-me ver. Professor, deixa eu ir no banheiro. Vá lá. Olha quantos erros. Professor, deixa eu ir no banheiro. Vá lá. Primeiro, que não é deixe eu ir, é deixe-me ir. Segundo, que não é no banheiro, é ao banheiro. E quando você diz, professor, deixa eu ir no banheiro, vá lá, você está convidando o professor para ir para o banheiro com você. Vá lá, vou não, quando estou com vontade, vá só, né? Então, para que este vá lá, que todo mundo diz, é uma marca de oralidade. Bom, então deixe-me ver isso, rapaz. A quarta, eu te amo, mas não abuse. O que foi que aconteceu aí? Eu te amo, eu te amo. Não abuse você. Eu estou misturando tu com você. Como é o nome desse erro, professor? Anotem aí na apostilazinha do lado, eu coloquei, está de vermelho. Falta uniformidade de tratamento. O que é essa uniformidade de tratamento? Se eu chamar você de tu, eu tenho que usar a segunda pessoa até o final. Se eu chamar de você, eu não posso dizer, por exemplo, você trouxe teu livro? Aí é falta de uniformidade de tratamento. Você trouxe teu livro? Não. Ou eu digo, você trouxe seu livro, ou tu trouxeste teu livro. Ou tudo no tu, ou tudo no você. Tá certo? Olha o que eu falei para vocês do amor fedorento, do amor falso. Tu sabe que eu lhe amo. Esculhambou tudo, acabou o amor. Pode amar tudo, menos o português. Primeiro que não é tu sabe, é tu sabes. E se eu estou usando tu, tu sabes que te amo. Se fosse você, você sabe que a amo. Uniformidade de tratamento. Eu lhe amo é terrível. Não digam mais isso, pelo amor de Deus. Quando vocês forem dizer eu lhe amo, se lembra do professor Valmiel, o professor deu aula para a gente essa semana. Não diga eu lhe amo não, diga eu a amo, eu te amo, eu amo você, que o amor fica mais bonito. Então como seria a correção da quarta? Amo-te sim, mas não abuses. Porque é que tu abuses, tem que ser tudo na segunda pessoa. A quinta, obedeci meus pais, mas não obedeceu a gramática. Porque na gramática, quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então é obedecer a meus pais, né? Obedecer a meus pais. Professor, eu assisti o filme, que tal? Se vocês disserem que assistiram o filme, é porque vocês foram contra a regra, cameraman, roteirista, vocês ajudaram a fazer o filme. A pessoa que diz que assistiu o jogo, ela foi gandula, bandeirinha, massagista, ela ajudou o jogo a acontecer. Se você presenciou, se você viu, é assistir ao jogo. Assistir ao filme. Professor, só assistiu o filme ontem? Não, eu fiquei em casa.
Porque quem assistiu o filme foi quem ajudou a fazer o filme. E ninguém ajuda a fazer o filme estando em casa. Professor, o senhor assistiu o jogo? Não, eu estava em casa. E o senhor não tem televisão? Não tenho, mas eu não gosto de assistir o jogo. Eu gosto de assistir ao jogo. Que é no sentido de ver. Vocês estão vendo como a gente diz um bocado de coisa sem saber? E quando usam o verbo preferir, pense numa pessoa. Pense aí numa pessoa que você conhece que é muito zoadenta, faz muita zoada. Fala, não para de falar nem um minuto. É todo tempo ali reclamando da vida, dizendo alguma coisa. Professor, está do meu lado. Olha, a intriga. Aí você pensa nessa pessoa, e essa pessoa fazendo zoada, e você diz assim: menina, para de falar só um pedacinho. Aí ela diz assim: eu prefiro falar do que ficar calada. Olha, prefiro falar do que ficar calada. Aí você diz: pois não fale mais não, que você está dizendo besteira. Porque o verbo preferir não aceita essa preposição. Como é que ela deveria dizer, de acordo com a linguagem formal? Eu prefiro falar a ficar calada. Eu prefiro falar a ficar... Professor, eu tinha que vir para cá todo final de semana, porque a gente está falando tudo errado. A gente precisa aprender. Não é o falando tudo errado, é porque nós estamos usando a linguagem informal. Mas vocês estão aprendendo hoje que o maior preconceito que existe é o linguístico. Gente, quando a gente fala, as pessoas descobrem quem a gente é. É por isso que quando o professor de português arranja uma namorada, ela se treme todinha. Ela morre de medo de mandar uma mensagem, ela passa pelo corretor ortográfico, ele vai saber que eu sou burra. Não é ser burra não, isso é besteira. É uma variedade linguística, ninguém é obrigado a falar igual. Mas isso é a prova de que o preconceito linguístico é imenso. Por isso que tem gente que não gosta nem de mandar bilhete. E como eu disse, até no WhatsApp, manda áudio, porque sabe que se escrever vai trocar um Z por um S, um X por um CH e começa a bagunça, né? A gente tem que ter cuidado. Então, obedeci aos meus pais e não assisti ao filme. Com essa explicação que vocês tiveram até agora, vocês já têm condições de acertar pelo menos 3 questões na prova do Enem. Gente, esse assunto de hoje é o que cai mais na prova do Enem. 3 questões, em média, envolvendo variedades linguísticas. E aí, professor, mais 3 é muito pouco, eu quero mais 2 agora, as outras 2. Olha, as outras 2 estão aqui. Primeiro, denotação e conotação. Toda prova do Enem tem um itemzinho perguntando se a linguagem é denotativa ou conotativa. Aí os professores explicam para a gente e a gente esquece. Mas eu fiz de um jeito que nunca mais vocês vão esquecer. Olhem para os telões e vejam o que foi que eu coloquei aí para vocês. Denotação começa com D. Dicionário começa com D. Então, o sentido denotativo é o sentido do dicionário. É a palavra do jeito que ela está no dicionário. Conotação começa com C. O sentido conotativo, conotação começa com C. O sentido conotativo é o sentido do coração. É o sentido da criatividade. É o sentido figurado. É o sentido que a gente dá para a palavra. Veja os exemplos que eu coloquei aí. Se eu dissesse que a menina gostava da cor roxa. Roxa é uma cor. Se você olhar lá no dicionário, o que é roxa é uma cor. É o sentido do dicionário. É denotativo. Mas se eu dissesse assim, gente, quando eu venho dar aula para vocês, a energia de vocês é uma coisa tão boa que chega aqui, que eu sinto uma emoção roxa. O que é uma emoção roxa? É uma emoção forte. Então esse roxa aí foi usado no sentido figurado, no sentido do coração, no sentido da criatividade. Então lembre disso. Denotativa, D de dicionário. Conotativa, C de coração, C de criatividade. Tranquilo? Outro conceito importante, arcaísmo. Eu já expliquei para vocês hoje que o arcaísmo é você usar uma linguagem muito antiga, muito ultrapassada.
Às vezes tem gente que quer dizer que sabe português, aí usa uma linguagem tão complicada que a pessoa fala 1 quilo e a gente não entende 1 grama. O certo é 1 grama. Cuidado quando for comprar carne, presunto, queijo no supermercado e você dizer assim, me dê 300 gramas de presunto. Se a pessoa souber português, vai lhe dar 300 pedaços de capim. 300 gramas são 300 pedaços de graminha de capim. A grama é a grama que tem no chão, no estádio. O grama é a unidade de medida. E outro dia eu não fui dizer certo e foi horrível. Eu estava no supermercado, aí eu disse assim, me dê 700 gramas de presunto. Aí o vendedor olhou para mim e disse assim, 700 não, 700. Oh, me corrigindo, né? Aí eu digo, é 700, que eu sou professor de português. Ele disse, mas quem sabe sou eu que vendo. Oh. Foi no extra, eu fiquei com raiva, fui comprar no Pão de Açúcar, não tinha mais nem conversa. Mas, gente, é incrível, porque de tanto o povo falar errado, quando a gente fala certo, o povo pensa que a gente é que está errado, né? Então é 300 gramas. Pleonasmo, eu já expliquei hoje que o pleonasmo é uma repetição desnecessária. Sair para fora, subir para cima, entrar para dentro, é um pleonasmo. Tem tudo aí na apostila, é uma repetição. Toda prova do Enem cai. Cacofonia. Esse nome é bonito, né? Cacofonia. Eu acho que vocês conhecem essa expressão, é só a gente se lembrar do carnaval. Pessoal que gosta de carnaval, ou mesmo quem não gosta, quem já passou assim uns 3 dias numa festa. Eu falo do carnaval porque no carnaval o estrago é grande, né? Você passa aqueles 4 dias sem comer direito, pulando, brincando. Quando chega a quarta-feira de cinza, você está todo quebrado, todo doído. Você não sabe o que foi, nem como foi, nem com quem foi, só sabe que foi. Está só o bagaço. Aí como é que a gente diz? Hoje eu amanheci um caco. Amanhecer um caco é coisa boa ou é coisa ruim? Ruim. Então lembre disso, caco é coisa ruim. Quando você quebra uma xícara, fica só os cacos. Isso é ruim. Caco é coisa ruim. Fonia, som. O que é uma cacofonia? É um som ruim. Por exemplo, quando você diz assim, beijei a boca dela. Olha, boca dela. Quando você emenda boca com dela, cadela. Cadela é o feminino de cão. Tem umas que são até imorais e feias. Gente, um aluno perdeu ponto numa prova da UES. O pobre, eu fiquei com pena, porque eu tenho certeza que ele não teve essa maldade de escrever uma palavra tão feia na redação, mas a cacofonia aconteceu. Ele escreveu uma frase dizendo que o pai dele era muito miserável. E que o pai vivia dizendo, meu filho, olha aí, nunca gaste mais que o necessário. A frase em si está tranquila, mas quando você emenda o nunca com o gaste, ó, nunca gaste mais que o necessário. Literalmente ele fez merda na redação, né? Nunca gaste. Agora, ai professor, quer dizer que quando eu estiver fazendo minha redação, vocês são muito simpáticos, viu? É tudo lindo. Quando eu estiver, a gente tem que rir, a gente nasceu para ser feliz. Uma hora dessa para a gente estar sofrendo não serve não, né? Quando você escreve numa redação, eu tenho que olhar como é que uma palavra termina e como é que a outra começa. Tem que ter cuidado, porque às vezes pode sair algo que você não pretendia colocar. E o corretor da redação, ele observa isso também. O nome desse erro é cacofonia. Professor, e se tiver escrito tudo bonitinho, como é que eu chamo? Eufonia. Do mesmo jeito que a cacofonia é um som ruim, lembre de você, eu. Todo mundo tem que se amar, todo mundo tem que se achar bonito, né? Que a gente não pode dar para o outro aquilo que não tem. Uma pessoa que não tem amor próprio, como é que ela vai amar o outro? Para os outros se acharem uma pessoa bonita, você tem que se achar bonita também. Professor, eu vou mentir, não interessa. O importante é ser feliz, né? Então, pronto, olhe para o espelho, diga eu sou linda, eu me amo e tal. Comece o dia bem.
Aí você diz, eu, lindo. Pronto, então, fonia, som. O que é uma eufonia? É quando o som é bonito, é quando você faz uma frase e o som fica bonito, fica perfeito, parece que está rimando. É a eufonia. Cacofonia é o som feio. Então já vimos aí arcaísmo, pleonasmo, cacofonia, eufonia, ambiguidade. Ambiguidade é a mesma coisa que duplo sentido. O que é um duplo sentido? É quando você não entende o que a pessoa quis dizer, porque aquilo ali pode ser interpretado de duas maneiras diferentes. Tipo, quem aqui quer fazer vestibular para direito? Levanta a mão. Direito. Tá certo. Muita gente, né? Vocês vão ver, vão se lembrar de mim lá no direito, viu? Existe muito advogado ficando rico, ganhando muito dinheiro, porque sabe português. É essencial para um advogado saber português. Ele vai ganhar dinheiro com o que a gente chama de brecha da lei. O que é a brecha da lei? É quando a pessoa escreveu a lei de um jeito, mas como quem escreveu não era tão assim expert em português, escreveu de um jeito que você pode interpretar de outro. Por exemplo, se eu estiver conversando com o João e eu disser assim, João, ontem eu me encontrei com Pedro e seus primos. Foram os primos do Pedro ou foram os primos do João? Ninguém sabe. Por quê? Porque nessa frase existe uma ambiguidade. Ambiguidade é o duplo sentido. Vocês estão entendendo tudo direitinho? Sim ou não? Beleza. Polissemia. Gente, essas palavras que eu estou dizendo para vocês são duas questões, no mínimo, na prova lá do Enem. Toda prova cai. Eu escolhi assim a dedo. Eu peguei só o filé para trazer aqui para vocês. Porque geralmente eu dou a primeira aula ou a segunda. Como hoje era a última, e eu sabia que vocês iam estar mais cansados, eu pensei assim, tem que valer a pena. Eles têm que derrubar metade dos concorrentes só com a aula de hoje. Então vamos embora, né? Desculpem. Quando eu digo, vou desligar, esqueci. Só um minuto. Pessoal, quando eu digo assim, ó, o que é uma palavra polissílaba? Várias sílabas. Então se lembre que esse poli quer dizer várias, muitas. Semia. Às vezes na prova do Enem eles pedem para vocês resolverem uma questão considerando a semântica. Semântica, semia, é significado. Toda vida que vocês encontrarem esse pedacinho, semia, semântica, eles estão querendo o significado. Então o que é a polissemia? Polissemia é quando uma palavra pode ter vários significados. Manga pode ser a fruta, pode ser a manga do vestido, pode ser manga do verbo mangar, né? Pode ser uma manga de cano, que é a unidade de medida, né? Então essa palavra ela pode ter vários significados. Vejam aí o que eu coloquei para vocês. Eu coloquei 4 frases com a preposição de. Em cada uma delas, o de tem um significado diferente. 1 minuto para vocês pensarem. Vamos ver se vocês descobrem o sentido do de nessas frases. Professor, é errado chamar uma pessoa que não tem doutorado de doutor? Não é convenção da língua, você chamar advogado de doutor. Às vezes é um tratamento de respeito, né? Ele não é o doutor literalmente, é um doutor respeitoso. Por exemplo, no interior, você pode até ser analfabeto, mas se você tem dinheiro e você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, ela lhe chama logo de doutor ou de coronel, né? Na realidade, não é que você seja um doutor, mas existe uma convenção para isso. Angelina está sendo aguardada lá na portaria.
Método de causa e consequência, resolver questão de ambiguidade pode ser, nós ainda vamos falar sobre isso, como existe também a voz ativa, a voz passiva. Quando a gente tiver uma aula só sobre ambiguidade, nós vamos falar desses recursos. Etimologia e morfologia, porque às vezes surgem algumas perguntas que não são do que eu estou falando, que quando aparecer alguma coisa assim, vocês podem perguntar depois para a gente não perder tempo, mas eu vou responder. A etimologia, ela estuda a origem da palavra, o étimo, como foi que essa palavra nasceu, como foi que ela evoluiu. A morfologia estuda as formas de palavras, as 10 classes gramaticais, tá certo? Para você saber morfologia, se é um substantivo, se é um adjetivo, não necessariamente você precisa saber se essa palavra veio do grego, se ela veio do latim, se ela é uma palavra africana. Você não precisa saber a origem da palavra. Existe uma relação? Existe, mas são duas coisas diferentes. Capar o gato, selar o tejo, pegar o beco, são expressões populares para vamos-nos em boa hora. Que eu explico sempre, a gente começou dizendo vamos-nos em boa hora. Depois passaram a dizer vamos-nos embora. Vamos embora, vambora, rambora, umbora, bora. Quando está com pressa, bó. Gente, bó. Aí agora o elemento olha para o indivíduo e diz bó. O indivíduo olha para o elemento e diz bó, e se entendem. A palavra que era vamos-nos em boa hora se transformou em bó. Então descamar o peixe, deitar o cabelo, pegar o beco, sair fora. Dar o pira é horrível. Vou dar o pira, dê minha filha, é seu, né? Olha, dar o pira é sair do mesmo jeito. Existe diferença entre vá e vai? Lógico, né? Quando eu digo vai, é tu. Eu estou te tratando por tu. Se eu digo vá, é você. Então depende de se eu tenho muita intimidade, eu trato por tu. Você vai ver que aqui no Brasil a gente não trata as pessoas por tu, porque a gente não sabe conjugar o verbo. Se soubesse, usava. Mas o tu é muito íntimo. Dificilmente um aluno chega para um idoso, um professor, um diretor da escola e diz assim, professora, tu... Não, você diz, professora, a senhora... É o respeito, mesmo que seja mais nova, só por ser sua professora, você já respeita. Você chama de tu, que é mais íntimo. A gente não chama nem o pai da gente de tu, que ele diz, papai, tu o quê, menino? Abre a língua, me respeite. Aí lá vem os pareceres de novo, né? Você não está falando com os seus pareceres, não. Aí a gente chama de senhor. Aí eles ficam satisfeitos, por quê? Porque o Senhor é santo, o Senhor é... Aí pronto, então lá em cima eles aceitam, mas o tu não. Bolo de pote ou bolo no pote? Gente, o bolo de pote pode dar a impressão de que você está fazendo um bolo com o pote. Na realidade, o bolo está no pote. Agora, como eu digo, não é questão de estar certo, é como aula a domicílio. Quando você diz aula a domicílio, é como se você estivesse dando uma aula para a casa da pessoa. Você está dando aula na casa da pessoa, então é aula em domicílio. A própria TV, você diz TV a preto e branco ou TV em preto e branco? Porque não é do tempo de vocês, é em preto e branco. Então a TV colorida é TV em cores e não TV a cores, porque vem do francês en couleur, television en couleur, em cores. Acontece que, como eu disse no começo da nossa aula, a gente às vezes mal sabe o português, ainda tem que saber francês, inglês, alemão, não dá. A língua, ela é viva. Do mesmo jeito que o vamos-nos em boa hora se transformou em bora, as expressões vão mudando, as expressões vão evoluindo e, por exemplo, hoje todo mundo diz TV a cores e todo mundo entende. Né? Quer dizer, é uma questão de evolução linguística. Bom, vamos voltar para cá, já respondi um bocado de coisa, vamos ver o sentido aqui do de. Quando eu digo, saiu de casa, esse de está indicando o quê? O valor da preposição é o valor da expressão que ela introduz. O de casa não está dizendo qual foi o lugar que ela saiu, então esse de está indicando lugar. E quando eu digo, veio de ônibus, esse de está indicando o quê? O de está indicando o quê? O meio.
o meio que ela utilizou, o meio de transporte. Tremia de frio. Causa, ó, o de indicando lugar, o de indicando meio, o de indicando causa. Chegou de madrugada. O de está indicando o quê? Tempo. Então vocês estão vendo que é a polissemia. A mesma palavra podendo representar significados diferentes. Neologismo. Toda prova do Enem cai em neologismo. Neo quer dizer novo. Logos, palavra, né? Neologismo. Gente, eu achei muito interessante esses versos do Manuel Bandeira para explicar o que é um neologismo. Olhem que coisa linda. Manuel Bandeira tinha uma namorada e o nome da namorada era Teodora. E ele quis fazer uma declaração para Teodora. E ele foi tão inteligente, foi tão criativo, quem tiver namorada Teodora aí já sabe, né? Olha o que foi que ele escreveu sobre o neologismo. Porque o neologismo é você inventar palavras, você criar palavras. Aí ele colocou assim: beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras. O neologismo é a palavra inventada, que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Com o nome da namorada, que era Teodora, ele inventou o verbo teodorar, que era o verbo te adorar, para dizer que amava a Teodora. Tem pessoa que não é muito de beijar, nem de abraçar, mas quando faz uma poesia dessa, entrega para a mulher, ela se derrete todinha, porque a mulher tem mais sensibilidade que os homens, né? As mulheres são bem sensíveis, ainda bem. Agora, se fizer as duas coisas, se der a poesia, o beijo e abraço, ela vai ficar mais feliz, tá certo? Bom, então, neologismo é quando a gente inventa, quando a gente cria uma palavra. Eu estou pulando aí para a questão 6, porque essa questão 6 eu vou precisar do quadro, tá bom? Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo nos exercícios de sala, a questão 6 da apostila. Professor, pode utilizar uma linguagem arcaica na redação do Enem? Não deve. Não deve. Você tem que ser objetivo, simples. Gente, tem que ser natural. A linguagem do Enem tem que ser natural. Ninguém vai achar que você sabe português só porque você falou bonito, porque você escreveu uma palavra que ninguém sabe. Às vezes a pessoa quer usar uma linguagem arcaica, como se soubesse muito português, aí ela comete tanto erro de português que fica fora de contexto. Pronto. Imagine que uma pessoa bem simplesinha, que não tem uma boa condição financeira, ela vai para um casamento e ela quer mostrar que é a pessoa mais fina do mundo. Eu já vi uma vez no lançamento de um livro. Uma senhorinha, ela chegou, assim, a gente olhava para ela, a gente tinha certeza de que ela gastou o dinheiro para comprar aquela roupinha, para ir bem vestida, para homenagear o evento. Mas era uma festa à noite, num ambiente fechado, e ela foi com um chapéu de palha daqueles grandes e uma maquiagem tão forte que parecia que ela ia para uma quadrilha, dançar quadrilha, e nem era São João. Então, às vezes, a pessoa quer passar por uma coisa que ela não é. Por exemplo, se você é uma pessoa que lê muito, que lê bons autores, que tem um bom vocabulário, pode usar no Enem, porque sua redação vai ser natural, você vai escrever bem. Uma pessoa que lê muito escreve bem. Mas se você quer fingir que sabe o que você não sabe, pronto. Me veio a lembrança aqui um exemplo. Eu fui almoçar na casa de um amigo meu, e outro dia a gente estava conversando, e ele dizendo que era poliglota. Aí a secretária ouviu ele dizer que era poliglota e perguntou: o que é poliglota? Aí ele disse: é uma pessoa que fala várias línguas. Fala mais de 4 línguas. Olha, polissílaba, né? Polissemia, poliglota. Fala várias línguas. Aí ele disse que no dia seguinte, quando ela preparou o almoço, ela disse: olha, hoje você vai comer glota à milanesa. Ela quis dizer língua à milanesa. Mas o glota aí não era a língua, órgão do corpo humano. Então ela quis falar bonito e acabou dizendo besteira. Então, na redação do Enem, qual é o conselho que eu dou? Seja natural. Escreva o que você sabe. Porque a sua redação vai ter a sua cara. Vai parecer com você. E vai ser ótima, né? Vai ser espontânea. A pior coisa que tem é quando a gente não se aceita como é. E isso se manifesta também na linguagem.
Todos formados são doutores? Não. As pessoas que terminam a faculdade, elas são graduadas. Por exemplo, eu terminei letras, sou professor. Eu terminei turismo, sou turismólogo. Eu terminei administração, sou administrador. Eu terminei psicanálise, sou psicanalista. Eu terminei também teologia, sou teólogo. Mas não sou doutor. Mas no meu consultório, como eu sou psicanalista, a minha atendente me chama de doutor, os pacientes me chamam de doutor. Como, por exemplo, um engenheiro, ele é engenheiro. Mas se ele vai dar aula no colégio, o pessoal chama de professor. Até a mulher da merenda, da cantina, o pessoal chama de professora. Quando está no colégio, aproveita o contexto, aí todo mundo é professor. Não é tecnicamente correto, tá certo? Agora, quem faz o doutorado, aí você pode ter feito doutorado em qualquer coisa, você é doutor. Por exemplo, eu fiz mestrado, então eu sou mestre. Mas mestre não é só quem é professor. Um engenheiro pode ter mestrado e ser mestre sem ser professor, tá certo? Faz-se unhas é correto, não é questão de ser certo, é informal. Eu vou explicar para vocês, tem uma regrazinha que eu inventei, que é a regra do taco o dedo em cima. Quem já estudou comigo sabe. A gente bota o dedo em cima do si. Por exemplo, escrevam aí no papelzinho de vocês. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês escreverem, para a gente aprender como é que faz. Escrevam assim, ó. Vende-se casas. Vende-se casas. Vamos ver se essa frase está correta. Todo mundo escreveu? Vende-se casas. Eu gosto de trazer tudo para vocês, mas porque como foi uma pergunta, por isso que não tem aqui. Eu estou colocando agora para não deixar sem resposta. Vende-se casas. Façam o seguinte. Coloquem o dedo de vocês em cima da sílaba si. Coloca o dedo em cima do si. Coloca o dedo em cima do si e faz a pergunta. Vende o quê? Qual é a resposta? Casas. Toda vida que você botar o dedo em cima do si e perguntar o quê, a resposta é o sujeito. Então eu botei o dedo aí em cima do si. Vende o quê? Casas. Casas é o sujeito. Se o sujeito está no plural, como é que tem que ficar o verbo? No plural. O que é a concordância verbal? Qual é a regra geral da concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito. Então não é vende-se casa, é para ser vendem-se casas. Alugam-se salas. A mesma coisa com cobre-se botões. Escreva, cobre-se botões. Aí bote o dedo em cima do si. Cobre o quê? Botões. Botões não está no plural? Então, cobrem-se botões. A pergunta que me fizeram, professor, está certo. Lá no salão onde eu faço minhas unhas, a pessoa escreveu assim, faz-se unhas. Escrevam aí, faz-se unhas. Olha como vocês já estão aprendendo, já vão ensinar quando forem fazer as unhas agora. Faz-se unhas. Bota o dedo em cima do si. Aí faz a pergunta, faz o quê? Unhas. Unhas está no plural? Então o verbo tem que ficar no plural. Não é faz-se unhas, é fazem-se unhas. Professor, o povo fala muito errado, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê como a gente precisa aprender português. Como a gente precisa estudar português. Então, fazem-se unhas. Bom, vamos passar aqui para as questões, senão a gente não vê tudo. Questão 6 diz o seguinte. Nas diferentes situações de comunicação apresentadas a seguir, marque a que faz uso de linguagem formal. Professor, o que é uma linguagem formal? É a linguagem da gramática, é a linguagem culta, é a norma culta, é a linguagem de acordo com a norma gramatical. Então ele quer saber o que está de acordo com a gramática. No item A ele diz, esse livro que está comigo, gente, se a apostila está comigo, não é essa a apostila, é esta apostila.
este controle, este microfone, tudo que está comigo é este, esta camisa que eu estou vestindo, este sapato que eu estou calçando. Agora, essa apostila que você recebeu, é igual a esta que está comigo. E parece com aquela que nós utilizamos no semestre passado. Então, aquela ficou em casa. Repetindo, esta está comigo, essa está contigo, com você, e aquela está distante de nós dois. Tá certo? Aquela roupa que você deixou em casa, estendida, é mais bonita do que essa que você está usando. E essa que você está usando ainda é mais bonita do que esta minha que está toda suada. Então, esta, essa e aquela. No item B diz, vi-lhe comentar fofocas. Lembram daqueles verbos? Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Então, eu não poderia dizer, vi ele comentar. Vi-lhe comentar fofocas, por isso que o item B está correto. E por que o C está falso, professor? Precisa dizer mais alguma coisa aí do item C? É o amor falso, é o amor que fede, eu lhe amo. A velhinha era para mim apagar, meu povo. Se você disser que a velhinha é para mim apagar, é a velhinha que vai apagar você. Isso é perigoso, viu? Tem um aluno comendo um biscoito, aí o outro diz assim, ó, me dá um pedacinho para mim comer. Você não vai comer, vai ser comida, e por um biscoito é covardia, né? O outro com um sorvete, dá um pouquinho para mim chupar, o cara diz na hora, fechado. Gente, quem não sabe português, entrega até a alma. Quando você diz para mim comer, mim não come, mim é comido. Para mim chupar, mim não chupa, mim é chupar. A pessoa não é mais não. Agora é sabendo, é com vontade, beleza, né? Então, cuidado. Sujeito, quem pratica a ação, o sujeito é eu, tu, ele, nós, vós, ele. Mim não vai. Mim vai. Né? Não é mim vai, é eu vou. Né? Agora, ela olhou para mim. Eu não vou chegar para mim e dizer assim, tu gosta de eu? Tu gosta de eu? Às vezes isso aí não dá conta não, né? Você diz, tu gostas de mim? Também é perigoso. Não pergunte não, a Rocha que ela gosta. Ó, vamos lá. A próxima. Eles me pediram uma resposta. Eu lhes dei. Professor, eu nunca vi isso na minha vida. Deu até fome agora. Concordo. Mas o erro aí é só por causa do S. Mas existe o lhá. Quer ver uma coisa? Ó, ela me deu o livro. Mi mais ó, mó. Ela me deu. Ela me deu a caneta. Ela me deu. Ela te deu o livro. Ela to deu. Ela te deu a caneta. Ela tá deu. Tá vendo? Quer dizer, isso é o que a gente chama de combinação ou contração pronominal. Bom, vamos voltar para a primeira. Rapidinho. Aí na primeira questão, página... A gente já respondeu a quase tudo, vamos só formalizar. Página 14. A primeira questão diz o seguinte: a língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. Como eu expliquei para vocês, ela é viva, ela sofre variações. E vocês vão ver que nesse texto, ele mostra o que eu disse para vocês com o vamos-nos em boa hora. Ele mostra que a língua evolui ao longo das gerações. A gente vai falando de maneira diferente, é a opção B de bola. Na questão 2, ele pede para a gente mostrar aí onde é que tem um falar popular. Qual é a passagem do texto que tem um falar popular? Vejam no item C.
vou mostrar para esses cabras. Isso é um recurso da língua. Como que a gente diria? Vou mostrar para esses cabras. Então é a opção C de casa. Na questão 3, ele quer saber onde é que o onde e o aonde foi usado errado. Professor, isso aí eu queria aprender. Quando é que eu uso onde? Toda vida que o verbo pedir a preposição em. Tipo, quem mora, mora em algum lugar. Aí eu pergunto, onde você mora? Professor, eu posso perguntar aonde você mora? Não. Não pode. Não é bom português. Onde você mora? Quem estaciona o carro, estaciona em algum lugar. Então, onde você estacionou o carro? Onde você está sentado? Porque quem está sentado em algum lugar. Agora, quando vocês saírem daqui, vocês vão a algum lugar. Quem vai a algum lugar. Aí eu pergunto, aonde você vai? Para onde você vai? Por onde você vai? Gente, eu só posso botar preposição se tiver uma palavra pedindo. A gente vai ver isso na regência verbal. Então aí no item B, ele diz assim, não quero estar de fora. Aonde está você? Quem está em algum lugar, então está errado. Era onde está você, opção B de bola. Questão 4, né? É uma questãozinha que fala sobre a imagem, mas a imagem não foi colocada aí para vocês, foi suprimida. Era um médico conversando com outro médico, era uma linguagem técnica, por isso que a opção é de esperança. A questão 5, o texto já dá uma dica, ele já começa com antigamente, variedade linguística. Ele vai mostrar como era a língua antigamente e como é hoje. Então ela vai mostrar essa mudança ao longo do tempo, é a opção B de bola. A 6 nós fizemos no quadro. A questão 7 é uma questão que diz o seguinte, essa questão caiu na Unifor, no vestibular de medicina. Diz assim, considere a situação de comunicação abaixo. Um médico em conversa com um paciente de baixa escolaridade em uma UPA. O médico na UPA. Como que vocês acham que esse médico deveria conversar com o paciente? Qual seria a opção? Opção A. Você apresenta uma o paciente não sabe nem ler esse nome, quanto mais o que significa. Então a A está desclassificada. A B. Ao tomar a medicação, podem ocorrer tontura, náuseas e cefaleia. O médico da UPA dizer cefaleia é dor de cabeça, mas ele teria que usar uma palavra mais simples, também não é. C. Vixe, tu tá frito, macho, com essa tosse de cachorro. Ele também não precisa baixar o nível, ele pode falar como ele é um médico, ele vai usar uma linguagem simples, como está na opção D de dado. Pelo seu exame, você apresenta água no pulmão. A questão 8 mostra um texto do Mamonas Assassinas, né? Shopping Center, que não é do tempo de vocês, mas vocês conhecem. E ele diz, para mod a gente lanchar, ele usa algumas variedades linguísticas para mostrar a linguagem de um grupo característico. É a variante cultural, opção A de amor. Nas questões 9 e 10, nós temos uma conversa telefônica. Uma pessoa liga para a biblioteca de uma universidade e alguém lá atende. Começa falando formalmente. Por favor, você poderia transferir essa ligação para a biblioteca? Aí a telefonista diz, pronto, pode falar, a bibliotecária está na linha. Gostaria de verificar se já posso retirar livros da biblioteca? Aí a bibliotecária diz, preciso de seu número de matrícula. Aí a aluna diz, sou Camila Arruda de Sá. Quando a aluna diz o nome, a bibliotecária reconhece que é uma parenta dela. Aí ela muda o sentido da conversa. Ela diz o quê? Prima, é você? Sou a Aline, filha da Ângela. Ou seja, houve uma mudança de nível de linguagem
em virtude da intimidade entre os interlocutores. Por isso que a resposta da 9 é a de amor, e a resposta da 10, que preza pela norma culta: já posso retirar livros da biblioteca? Como é que ficaria? Já os posso retirar da biblioteca? É a opção A de amor. Bom, antes de a gente concluir, já está passando da hora, né? Eu disse que tinha uma notícia boa para vocês, é o seguinte, gente. Além de trabalhar como professor de português em cursinhos e no Enem, eu também dou aula na faculdade, eu dou aula no curso de odonto. E esse ano eu fiquei muito feliz quando eu encontrei alguns alunos da Academia Enem fazendo odontologia na universidade particular, porque conseguiram bolsas com incentivo do governo, e existe também um sistema de bolsa da própria faculdade. Então, se tem alguém aqui que tem vontade de fazer o curso de odontologia, o processo de seleção, vocês podem olhar depois na internet, Faculdade Paulo Picanço. O processo está aberto, pode dizer que foi o professor Valmir que mandou. E outra, a faculdade também está abrindo o cadastro. Se tem alguém aqui que tem algum problema dentário e não tem plano de saúde, quer fazer uma limpeza, um tratamento sem pagar nada, estão cadastrando alunos para que os dentistas da faculdade possam estagiar. Então, quem tiver interesse, liga para lá, pode dizer que foi o Valmir que mandou, tá certo? Obrigado pela atenção, um abraço bem grande, muita paz para vocês.